O Partido Comunista Chinês descobriu onde os ricos escondem dinheiro e quer esse dinheiro. Contrabandistas são pegos trazendo microchips ilegais para a China e os Estados Unidos proíbem robôs chineses, mas não pelo motivo que você pensa, e mais nas manchetes sobre a China desta semana. Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. Como o nome sugere, o Partido Comunista Chinês adora pegar o dinheiro dos outros, especialmente o dinheiro dos ricos, seja por meio de impostos exorbitantes ou simplesmente confiscando-o. Chineses ricos encontraram várias formas de esconder dinheiro do Partido Comunista Chinês ou tirar o máximo possível do país. Mas o Partido Comunista Chinês sempre busca brechas para fechar. Que fofo! E adivinha, eles acharam uma. A China agora está mirando trusts offshore em um amplo cerco fiscal. Trusts offshore eram o último bom lugar para os ricos da China guardar seu dinheiro. Veja como funciona. Você pega seus ativos, coloca em um trust, digamos em Hong Kong, e o governo chinês não consegue tocá-los com suas patinhas pegajosas cobertas de mel. Nada fofo, definitivamente nada fofo. Mas é uma camiseta na nossa loja de produtos em chinauncensored.tv. Mas essa era acabou porque, com efeito imediato, a China vai taxar os ganhos dos seus ativos no momento em que você colocá-los no fundo fiduciário. Depois, ela taxa tudo o que o fundo fiduciário ganhar a cada ano a uma alíquota de 20%, e você deve esse valor, independentemente de o fundo fiduciário realmente te pagar um único centavo ou não. Parabéns, você foi taxado sobre um dinheiro que nem sequer recebeu. Então, por que o governo chinês está aplicando essa lei tributária tão rígida agora? Resposta curta, precisam do dinheiro. Resposta longa, estão quebrados. A economia chinesa está tão ruim que a arrecadação tributária caiu. Por isso, estão recorrendo a um método comunista tradicional para levantar recursos. Retirar dinheiro dos ricos e repassar ao governo. Esse é um truque ótimo para curto prazo para arrancar um pouco mais de arrecadação, mas é um plano péssimo para o longo prazo, porque vai fazer com que ainda mais ricos da China deixem o país para sempre. Então, para todos vocês que exaltam a China, lembrem-se de que, embora a China tenha arranha-céus brilhantes e trens de alta velocidade reluzentes, por trás de tudo isso, viver na China, na verdade, é uma droga. Por isso, os chineses tentam tirar seu dinheiro e sair da China. Taiwan prendeu um funcionário da NVIDIA em uma investigação sobre contrabando de chips de IA para a China, parte de uma apuração mais ampla sobre o envio desses aceleradores ao país. Ao ver a China se destacando em tecnologia, a primeira pergunta deveria ser: de quem eles roubaram isso? É tipo quando o aluno mais burro da sala de repente entrega uma redação perfeita. Com certeza foi escrita por uma IA que a China roubou de algum lugar. Basicamente é o seguinte: a NVIDIA fabrica os melhores microchips do mundo, como os chips Blackwell usados em modelos avançados de IA. Os chips mais avançados da NVIDIA são feitos em Taiwan. Como empresa americana, a NVIDIA enfrenta restrições dos Estados Unidos sobre os chips que pode vender à China. Ainda assim, a China tornou-se eficiente em contrabandear esses chips proibidos. Tenho quase certeza de que é por isso que Xi sempre parece que tem algo na boca. Ele está guardando chips nas bochechas como um esquilo armazenando nozes para o inverno. Investigadores de Taiwan suspeitavam que chips eram contrabandeados para a China via Japão há alguns meses. A China usa esses chips em parte para fortalecer o exército. Também está usando chips proibidos para desenvolver sua indústria de IA. Como falei na semana passada, os principais LLMs da China, incluindo DeepSeek, Qwen e Kimi K3, são construídos a partir do roubo de dados de treinamento de empresas americanas como OpenAI e Anthropic. Eles também usam microchips americanos ilegais, pois os produzidos na China não têm qualidade. O que não é o melhor slogan comercial. Não é surpresa, então, que a startup chinesa de IA Moonshot, que desenvolve o Kimi K3, esteja buscando ainda mais chips Blackwell da NVIDIA proibidos para o seu próximo modelo, o Kimi K4, porque embora as startups chinesas estejam abalando o Vale do Silício ao desenvolver modelos de IA de código aberto altamente capazes, elas ainda dependem da tecnologia dos Estados Unidos para isso. Felizmente para essas startups chinesas, as restrições de exportação dos Estados Unidos não funcionam bem. A China agora está proibindo a exportação de terras raras para 14 empresas europeias. Fornecedores chineses precisarão de autorização especial para vender a elas itens de uso duplo, mas na prática é uma proibição.
As 14 empresas estão sediadas na Alemanha, Itália, França, Polônia, Holanda, Tchequia, Bulgária e Lituânia. Neste momento, Luxemburgo está agradecido por todo mundo sempre se esquecer deles. Essas empresas atuam em defesa, aeroespacial e manufatura avançada. A principal da lista da China é a Rheinmetall, a maior fabricante de armas da Alemanha. A Europa conta com essa empresa para recompor seus estoques de munição. O Ministério do Comércio da China afirma que a proibição é para proteger a segurança nacional e cumprir as obrigações internacionais de não proliferação da China, o que é irônico, já que eles estão enviando os mesmos materiais para a Rússia. Isso é tão irônico que merecia ser jogado num trust offshore e taxado até o talo pelo Partido Comunista Chinês. E, em uma coincidência total, a proibição da China de vender terras raras para aquelas 14 empresas da União Europeia aconteceu logo depois que a UE adotou um pacote de sanções contra a Rússia, que incluía sanções contra 14 empresas chinesas. A União Europeia afirmou que empresas chinesas ajudavam a Rússia a burlar controles de exportação. Então é isso, 14 por 14, a China é tão mesquinha quanto eles, nada sutil. Eu diria que eles dizem uma coisa e outra ao mesmo tempo, mas evitam isso por medo de que chips contrabandeados caiam. As restrições da China à venda de terras raras para a Europa são um duro golpe. A China minera 61% de todas as terras raras e controla 91% do refino e processamento global. Isso dá à China muita influência política. Europa e outros países ocidentais começam a perceber que entregar tanto controle de minerais críticos à China foi um erro. Após décadas terceirizando as refinarias de terras raras poluentes para a China, é difícil trazê-las de volta. Falando da Europa, um estagiário canadense na sede militar da OTAN na Bélgica foi preso sob acusação de espionagem. Os investigadores disseram que o estagiário é suspeito de ser membro de uma organização criminosa e de espionar em nome de um terceiro país. Mas eles não nomearam a organização criminosa nem disseram qual é o terceiro país. Então, o que isso tem a ver com a China? Possivelmente nada. Mas observe que a estagiária, que os investigadores chamaram de Claire Z, é uma cidadã canadense de origem chinesa. Ela fala chinês fluentemente, mas acho que tecnicamente ela poderia estar espionando a OTAN para qualquer terceiro país. Tô de olho, Luxemburgo, tentando se aproveitar que ninguém lembra de você. A contra-inteligência europeia começou a prestar atenção em Claire Z depois de observar que a jovem canadense estava apresentando um comportamento que ia além do de uma simples estagiária na OTAN. E, de acordo com um oficial de segurança, Z foi vista circulando pelos prédios da OTAN e frequentemente fazia perguntas hipotéticas sobre violações de protocolos de segurança. Isso tem todas as características de uma espiã chinesa, ou seja, ser muito, muito ruim em espionagem. Você não deve fazer perguntas óbvias enquanto está sondando o local. É como assaltantes perguntando a motoristas de carro forte qual o melhor jeito de te surpreender e nocautear por trás. Falando em espionagem, os Estados Unidos estão proibindo robôs fabricados no exterior sem mirar em nenhum terceiro país em particular. Brincadeira, estão mirando na China. É definitivamente a China. A China domina o mercado global de robôs humanoides, com uma participação estimada de aproximadamente 85%, e os robôs chineses não servem apenas para dançar, dar tapas em crianças ou fazer companhia. Os robôs chineses também representam um sério risco à segurança nacional, porque enquanto estão brincando com seus filhos, eles também coletam grandes quantidades de dados que podem ser enviados de volta para a China. Você quer que percebam que seu filho herdou seu maxilar fraco? A proibição dos robôs chineses pela FCC inclui tanto robôs humanoides quanto quadrúpedes, os cães robôs. Eu também não vou pesquisar no Google o que as pessoas fazem com eles. A internet é um lugar nojento. A proibição inclui inversores de energia chineses usados em painéis solares, sistemas de backup de emergência e centros de dados. A FCC citou preocupações de segurança nacional não só com os dados, mas também com as cadeias de suprimentos. Tipo, se os Estados Unidos ficarem dependentes da China para fornecer todos os robôs, então a China pode nos pressionar cortando todas as importações de robôs, como fizeram com as terras raras. Todos ficaríamos encrencados, pois teríamos que conversar com humanos, que são bem mais chatos que nossos amigos de metal. Então, essa proibição dos robôs chineses mostra mesmo como o governo dos Estados Unidos está ficando mais esperto em relação ao que o Partido Comunista Chinês está fazendo.
É o que eu diria se não fossem todos os exemplos em que o governo dos Estados Unidos continua confiando que o Partido Comunista Chinês vai fazer a coisa certa. Quantas vezes preciso dizer que isso é como confiar na Casey Anthony como babá? Por exemplo, na semana passada, o diretor do FBI, Kash Patel, foi à China, onde postou de volta a Pequim, para continuar o trabalho extraordinário sob o governo Trump. Fechando os canais de precursores de fentanil, ampliando nossas operações conjuntas contra centros de fraude e crimes violentos contra crianças, além da já bem-sucedida Força-Tarefa de Fugitivos. Ok, você sabe que a China, na verdade, subsidia as empresas químicas que enviam precursores de fentanil para os cartéis de drogas mexicanos, certo? E que a China usa seus bancos estatais para ajudar esses traficantes a lavar o dinheiro deles, certo? Tudo bem, é ótimo que você finalmente tenha conseguido fazer o Partido Comunista Chinês parar o fluxo de fentanil, é o que eu diria se não fosse por todas as vezes. O Partido Comunista Chinês já concordou em parar o fentanil no passado, como em 2018, 2019, 2023, 2024 e 2025. Fazer sempre o mesmo esperando resultados diferentes é confiar no Partido Comunista Chinês. Por isso preciso que você peça ao Kash Patel para assistir ao China Uncensored e nos ajudar a alcançar milhões de entusiastas da China que confiam em arranha-céus e trens de alta velocidade reluzentes. Preciso da sua ajuda porque, diferente das empresas químicas que produzem precursores de fentanil, o China Uncensored não recebe verba do Partido Comunista Chinês, mas sim de espectadores como você. Quero que você vire membro oficial do meu exército de 50 centavos do China Uncensored. Basta acessar chinauncensored.tv e clicar no botão laranja para se inscrever. Ao se juntar a mim, você recebe episódios exclusivos, transmissões ao vivo e uma comunidade animada, mas não faz isso só pelos benefícios. Você faz isso porque o seu apoio nos ajuda a combater a censura do YouTube, pagar as contas do nosso estúdio, contratar pesquisadores e editores de verdade e enfrentar o Partido Comunista Chinês. Então acesse chinauncensored.tv, clique neste botão ou no link abaixo e torne-se um assinante. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Obrigado por apoiar o China Uncensored.